Olá, investidores! Bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo trouxemos a BB Seguridade para conversar um pouco conosco, para nos falar o que está acontecendo e o que a gente pode esperar desse mercado. Para isso, está aqui Felipe Pérez, Head de Relação com Investidores da companhia, para trazer um pouco da experiência que ele tem no setor e um pouco da vivência que ele tem dentro da BB Seguridade. Primeiramente, muito obrigado, Felipe. Se quiser se apresentar para o pessoal, contar um pouquinho da sua história, acho que agrega bastante. Tá bom. Obrigado, João. Obrigado a Suno pelo convite, aí, a oportunidade da gente falar com o investidor que tem interesse na companhia. Agradecer a audiência também, quem estiver acompanhando aqui o vídeo e pelo interesse em estar aqui, dedicando esse tempo para estudar a BB Seguridade. Como o João falou, meu nome é Felipe, eu estou hoje como superintendente de relações com investidores na BB Seguridade. Eu já tenho alguns anos aqui, eu participei do time que estruturou o IPO lá em 2013, do grupo de trabalho ainda dentro do Banco do Brasil. Depois a gente veio ao mercado lá em abril de 2013, ano que vem fazemos 10 anos de companhia aberta, e desde então eu estou na área de relações com investidores e venho evoluindo dentro dessa área. Então tem um pouquinho aí de histórico da empresa e de conhecimento para a gente dividir aqui com vocês. Ótimo, acompanhou a BB Seguridade em grande parte dessa jornada, né? Sim, Majoritariamente. E sim. aí, queria te pedir, Felipe, para explicar um pouco sobre o que é a BB Seguridade, qual que é o seu modelo de negócio, se puder passar uma ideia para o público, para o nosso assinante que ainda não conhece o case, fica bastante à vontade. Sim, claro. Eu vou aproveitar aqui, vou dividir uma tela que eu acho que ajuda a ilustrar um pouco o que é a BB Seguridade, tá? Então, basicamente, a gente tem aqui a nossa estrutura societária, tá? Da companhia e de todos os investimentos. Então, a BB Seguridade, essa caixinha amarela aqui, ela é constituída como uma empresa de participações, uma holding, tá? Hoje controlada pelo Banco do Brasil, tem mais de 2/3 do capital, isso não mudou desde a época do IPO, está mantido no mesmo patamar, com uma base de investidores pessoa física na casa de 21% das ações em circulação, pessoas jurídicas 11%, e estrangeiros ali com pouco mais de 2/3 do capital em circulação. Basicamente, a gente está estruturado aqui em dois grandes negócios. Tá? O primeiro negócio seria o segmento de risco e acumulação, que a gente chama, que aqui sim a BB Seguridade ela exerce um papel de holding, tá? em grande parte do tempo, gerindo os investimentos que ela tem em empresas de seguro, previdência, capitalização e planos odontológicos. Tá? Todas essas empresas que estão aqui abaixo da BB Seguros, que é uma sub-holding, né, controlada 100% pela BB Seguridade, são empresas privadas que a gente tem parcerias com sócios privados, aqui no caso de seguros com a Mafre, em previdência com a Principal, em capitalização com o Icatu e Aliança da Bahia, e em planos odontológicos com a Odontoprev. Tá? Então, aqui basicamente a gente tem eu diria que as fábricas de produto. Tá? Então, em seguros, um foco muito grande em seguros de pessoas e rural, é um segmento também muito importante para a gente. Temos também residencial, que é seguro patrimonial, temos habitacional, mas aqui o nosso foco ele vem principalmente para seguros de pessoas. A segunda unidade, a segunda mais importante, no caso, a Brasilprev, em termos de resultado, tá? Que é o negócio de previdência aberta, acho que muitos já conhecem, né? Nos últimos anos ganhou uma notoriedade muito grande. Então, basicamente, a gente vende planos P e VGBL aqui para pessoas que estão preocupadas com a sua aposentadoria, planejamento financeiro aí de longo prazo. E as outras duas unidades um pouco menos importantes, um produto muito tradicional, que eu acho que a maioria já conhece, que são os títulos de capitalização,
e os planos odontológicos aqui na Brasil Dental, em parceria com a Odontoprev. Quando a gente vai para o lado direito aqui dessa estrutura, eu diria que é o que diferencia um pouco a BB Seguridade de uma holding tradicional. Tá? A gente não exerce só o papel de gerir investimentos em participações societárias, mas a gente também acaba conduzindo o trabalho de distribuição de produtos via uma corretora que a gente tem 100% de participação, a BB Corretora, com uma atuação muito forte no canal de distribuição do Banco do Brasil. E essa empresa ela tem também uma participação societária em uma outra empresa chamada Cyclic, que é uma iniciativa que a gente tem para tentar explorar outros canais fora do Banco do Brasil, uma distribuição ali digital. Tá? Depois a gente pode falar um pouco mais para frente dos desafios que é vender esse tipo de produto em canais digitais. Mas basicamente, resumindo aqui o modelo de negócio, né? Então, nós temos essas parcerias, são parcerias com acesso exclusivo ao canal de distribuição do Banco do Brasil, ou seja, só os produtos dessas empresas, seguros, previdência, CAP e odontológico dessas empresas podem ser vendidos no canal do Banco do Brasil, e essa distribuição ela passa pela BB Corretora. Então essas empresas fazem o produto, ganham ali o resultado da operação de seguros e pagam comissionamento para a BB Corretora pela distribuição no canal do banco. Tá? E a BB Corretora ela tem um contrato com o Banco do Brasil que garante a ela o direito de usar a estrutura do banco, força de vendas, tecnologia, etc., para distribuir os produtos num modelo de ressarcimento de custos. Então, a BB Corretora vai pagar para o Banco do Brasil os custos da distribuição, apenas custos, tá? Base ressarcimento mesmo daquilo que o banco gastou para distribuir os produtos da BB Seguridade. Então, basicamente é isso. 50% aqui, eu diria, um pouco menos até do resultado no business de BB Seguros, de risco e acumulação, e o restante ali, 50%, 55%, na distribuição. É assim que está composto o modelo de negócio e o resultado da BB Seguridade. Quer complementar mais alguma coisa? Não, é isso, João. Por favor, pode seguir. Claro. E dado toda essa estrutura, a companhia tem conseguido divulgar, tem conseguido alcançar excelentes resultados, até superando as estimativas que o mercado tinha para a empresa, né? Queria que você comentasse um pouquinho sobre esses números, e não só isso, mas também ao que vocês atribuem esse excelente resultado que a BB Seguridade tem entregado. Tá. Eu vou passar uma segunda tela aqui, que foi que a gente apresentou no resultado agora do final do primeiro semestre, tá? do segundo tri do semestre. Basicamente, a gente está com um crescimento de lucro no acumulado até junho de quase 50%, 49,4%, e a gente vê esse lucro em termos nominais, um crescimento que ele está bem dividido ali entre o que é resultado operacional e o que é resultado financeiro. Tá? O resultado operacional, acho que talvez seja até fácil de entender, mas daquilo que eu cobro de prêmio emitido em seguros, menos sinistros, menos comissão, é o que sobra para a seguradora. Seria o equivalente, talvez, a um EBITDA de uma empresa uma empresa com uma contabilidade mais tradicional, talvez, não uma financeira. Às vezes é um pouco difícil de fazer essa comparação, né? Porque depois a gente vai falar disso. O resultado financeiro ele é considerado um resultado operacional para uma empresa, para uma instituição financeira. Mas se a gente tirar esse resultado financeiro e deixar só o resultado do que a gente cobra de prêmio, menos os custos com sinistro, comissão e despesas administrativas, seria o resultado operacional. Né? Com algumas nuances ali entre cada uma das empresas, mas no geral é isso. Então a gente vê um resultado operacional que cresceu 419 milhões em relação ao mesmo período do ano passado.
e aqui uma concentração muito grande, esses 442 milhões e 124 milhões, relacionado ao desempenho comercial do ano. Tá? A gente tem na nossa seguradora o prêmio emitido, que seria o faturamento, tá? A primeira linha da demonstração de resultado de uma seguradora, fechou o semestre crescendo 21%. A gente tinha, como o João falou, a gente tinha um guidance no início do ano que era crescer 10 a 15, a gente superou esse crescimento e reviu esse guidance quando a gente fez a divulgação do segundo trimestre. Hoje a nossa expectativa é de crescer 20 a 25, e a hora que a gente olha dados públicos divulgados pela SUSEP, que é o regulador, até agosto, tá, esse crescimento está superando os 25%, inclusive, está com 28,5% de crescimento no acumulado até agosto em relação ao mesmo período do ano passado. Na nossa unidade de previdência, a gente tem a captação de recursos, a captação bruta, tá? Antes de qualquer tipo de resgate ou qualquer tipo de saída, crescendo até o primeiro semestre 13%, esse crescimento já acelerou no acumulado até agosto também para 17%, a nossa empresa de capitalização crescendo 26% também no acumulado, tanto na visão do semestre quanto na visão do acumulado até agosto. Então isso acaba refletindo aqui nessas duas primeiras colunas, né, que é o prêmio ganho. O prêmio ganho é o quanto a seguradora está reconhecendo daquilo que foi emitido de prêmio emitido, ela de fato reconhece como receita, tá? E a BB Corretora, como eu mencionei no slide anterior, recebe a comissão que é paga por cada uma das empresas, então esse crescimento da receita de comissão contribuindo com mais 124 milhões. E mais 35 vindo do crescimento das receitas com taxa de gestão da Brasilprev. A gente tem aqui um outro importante componente quando a gente faz a comparação com o ano passado, tá, que é um aumento ali, um impacto positivo de 325 milhões no resultado operacional da nossa empresa de seguros. Aqui a grande diferença e um importante driver de crescimento para 2022 é a nossa sinistralidade, ou seja, a gente espera perder menos com indenizações, e aí em função de Covid. Tá? Só ano passado a gente pagou cerca de 1,1 bi, se eu não me engano, acumulado, na verdade, 2021 e 2020 em sinistros relacionados à Covid. Esse ano, com toda a evolução no esquema vacinal no país e a redução no número de mortes, né, apesar de início do ano a gente ter tido um pico de casos em função da variante Ômicron, a gente viu um reflexo menor do que o ano passado em mortes, então essa sinistralidade menor, a gente está tendo um impacto positivo na comparação ano contra ano. Foi um efeito positivo que foi parcialmente consumido ali por uma sinistralidade um pouco maior no agronegócio no início do ano, 236 milhões, na verdade um pouco não, muito maior, né? Foi uma sinistralidade em volumes de sinistros avisados no ano recorde para o agronegócio em função de seca, principalmente na região sul. Então, parte dessa melhora que veio em função de uma redução no número de sinistros relacionados a seguros de vida, em função de Covid, ele foi consumido por uma sinistralidade maior no setor agrícola. Tá? É importante frisar, né, mesmo com esse impacto do agrícola, a gente está tendo um resultado operacional crescendo significativamente e dividindo essa parcela, esse crescimento do lucro no ano. Tá? E aí a gente tem demais componentes que são basicamente relacionados aos investimentos que a gente tem feito aqui em transformação digital, aumento de algumas estruturas de equipe, olhando para iniciativas de longo prazo relacionadas à diversificação de canais, como eu disse, evolução de sistemas de tecnologia para a gente conseguir plugar nossos produtos em outros canais. Então, basicamente, essa variação negativa aqui, que a gente chama de demais componentes, ela vem de um aumento nesse ano de despesas administrativas relacionadas a esses investimentos. E aí, no lado direito, a gente tem o resultado financeiro. Então, o resultado financeiro, 433 milhões relacionado a uma Selic maior. Tá? Boa parte do nosso portfólio ele está em
em pós-fixado, que tem um reflexo do aumento das taxas de juros no país. E um outro componente ali de 19 milhões, que é um descasamento temporal que a gente tem na Brasilprev relacionado a índices de inflação em planos de benefício definido. E mais 16 milhões que a gente acabou perdendo no primeiro semestre relacionado à abertura da curva de juros futura. Então, uma parte do nosso portfólio está em títulos pré-fixado ou inflação, que tem um efeito de marcação a mercado no momento em que a curva de juros futuro ela abre, né? Ela tem um movimento de alta com uma expectativa de mercado de uma taxa de juros mais alta. Isso aconteceu principalmente no primeiro semestre, agora no segundo semestre. Os dados ainda não são públicos, mas essa curva ela vem fechando, então parte do que a gente perdeu no primeiro semestre a gente deve retomar no segundo semestre. Então, basicamente, aqui é a explicação do resultado do ano e os principais componentes que justificam esse crescimento de quase 50% até junho. E o interessante é que esse crescimento poderia ter sido até maior se não fosse o agro, né? Que Isso. Muitas vezes ele acaba por defender o portfólio e ele é cíclico, querendo ou não, então também tem o lado oposto, né? Sim, sim. Como você disse, ele é cíclico, tá? A gente pegou um ciclo ali, o rural, é importante a gente reforçar, tá? A melhor forma de olhar seguros rurais é olhar conforme a dinâmica do setor agrícola, é natural, né? E o setor agrícola ele não segue um ano exercício, janeiro a dezembro. Ele segue um ano safra, que ele inicia em julho e termina em junho do ano seguinte, tá? Então, quando a gente olha julho de 2021 a junho de 2022, a gente teve um dos piores anos ali de sinistralidade por perdas relacionadas à seca, principalmente decorrente do fenômeno Laninha. Tá? Então, como você bem observou, João, se a gente não tivesse esse impacto, certamente o lucro de 2022 viria muito maior. O que é importante até reforçar aqui, né, quando os investidores estiverem fazendo suas contas, suas expectativas para o ano que vem, é que no ano que vem a gente não espera um impacto da mesma magnitude. Tá? Pode acontecer, é clima, tem uma certa imprevisibilidade aí envolvida, tá? Mas a gente não acredita que ele venha nas mesmas magnitudes no ano que vem. Então, de certa forma, quando você olha essa base de comparação, assim como a gente teve na Covid, né, que esse ano está muito menor do que o ano passado, a hora que a gente colocar o setor, o segmento agrícola na conta, essa base de comparação para 2023, ela tende a ser favorável para que a gente possa manter um crescimento ano que vem. E só para dar um número para o pessoal, varia um pouco de região para região, mas a seca que a gente teve na última safra, em várias regiões, foi a maior seca reportada nos últimos 40 anos. Sim, então, realmente foi um ponto fora da curva negativo para a companhia, mas que não espera-se que se repita com tanta frequência. Isso. Importante reforçar, tá? Os nossos modelos de subscrição do risco de seguro aqui, tá? Se a gente compara a sinistralidade, que é o índice, tá? Que coloca as despesas de sinistro em relação à base de receitas, tá? O prêmio ganho, no caso, a nossa sinistralidade, comparado com o mercado, com a média do mercado, foi cerca de 60% menor, tá? Nesse ano safra. Se compara com alguns outliers ali, players que tiveram uma sinistralidade comparado conosco, em alguns casos 5, 6 vezes maior. Tá? Então isso também reforça ali um modelo de subscrição da seguradora que é muito forte. A gente conta com uma política de resseguro que é um importante mitigador do risco aqui. 80% desse risco a gente cede para um pool de seguradoras, de resseguradoras, tá? Fora o fato da gente ter uma diversificação maior no país, né, na hora que a gente olha o mapa do Brasil. Essas seguradoras que tiveram uma sinistralidade muito forte, muito concentradas na região sul, que foi a que mais sofreu com essas perdas. A gente não, a gente com uma diversificação nacional. Então, quando você tem anos
com Laninha, por exemplo, que foi o que aconteceu agora, a região sul ela é muito afetada, mas a região norte menos. O outro evento que seria o oposto da Laninha é o El Ninho, e aí, na verdade, afeta o norte e o sul é menos impactado. Então, essa distribuição nacional que a gente tem, ela é muito importante como um segundo mitigador de risco, além do resseguro. Tá? Então, acho que é importante a gente frisar essa qualidade na política de subscrição e de precificação da seguradora, Não, acho que para absorver esses choques cíclicos, tá, que acontecem. eu concordo plenamente. Acho que é extremamente importante, mostra uma vantagem competitiva da BB Seguridade e uma boa forma dela ter uma estratégia para utilizar ou para conseguir explorar esse nicho que cresce tanto, que é o agronegócio no Brasil, né? Que eu vejo como uma excelente via de crescimento para a companhia para os próximos anos. Sim, sim. Em relação ao compartilhamento de tela, essa era a última, então se você quiser dividir só as imagens. Isso, né? Isso. Beleza. Então, agronegócio a gente já tratou. Uma outra linha que eu gostaria de conversar um pouquinho é sobre a previdência complementar, tá? Uhum. Por quê? Dado todo esse momento mais desafiador, esse ambiente mais desafiador que a gente tem vivido, basicamente por conta de saques, dada toda a questão de diminuição do poder de compra dos trabalhadores, etc., eu quero entender como vocês enxergam esse segmento de previdência complementar no futuro. Bom, acho que é importante a gente dar um panorama aqui de 2022, tá? Como você bem observou, a gente está com, a gente não, a indústria como um todo, tá com um volume de resgate acima de um patamar ali normal, tá? Reflexo de uma pressão na renda das famílias, inflação alta, os salários não estavam acompanhando tanto essa alta da inflação, desemprego que até determinado momento estava em patamares mais elevados, né? Então isso pressionando muito a renda e fazendo com que as pessoas que tinham investimento na previdência precisassem acessar um recurso que deveria ser o último recurso a ser acessado, né? Por ser um investimento de longo prazo, mas muita gente precisando acessar esse recurso para fazer frente a despesas, a pagamento de dívidas, etc. Tá? E também tem um movimento de abertura de curva que acabou impactando esses fundos. Tá? Eu acho não, os números eles já começam a mostrar, tá? Como eu disse, dados de agosto, julho e agosto eles já são públicos, né? Então a gente tem visto uma redução no volume de resgates, tá? Na indústria e aqui na BB Seguridade a mesma coisa. Ainda está elevado, mas se você compara com o início do ano, com 2020, é um volume menor, tá? Então, o que isso está tendo de reflexo? Do ponto de vista de entrada de dinheiro, tá? Como eu disse, a gente está até agosto crescendo 17% em relação ao ano anterior. Um crescimento muito bom, tá? Até mesmo crescendo até junho 13, essa entrada de recurso, o resgate ele estava consumindo a totalidade disso e a gente fechou o semestre com uma captação negativa em 800 milhões. Tá? Quando a gente vai agora para o segundo semestre e olha só os 2 primeiros meses do ano, essa captação negativa que estava acumulada até junho, ela já foi completamente revertida, a gente já está no positivo, tá? Resultado de uma entrada de recurso que ainda continua muito forte, retomando o número aqui, talvez sendo repetitivo, a gente crescia 13 até junho, está crescendo 17 até agosto, e um resgate agora mais fácil. E mais fácil por quê, né? Na hora que você olha índices de inflação, o IPCA ele vem aí indicando, né, pelo menos pela prévia do mês de setembro, o IPCA 15, um terceiro mês de deflação. A gente tem o final do ano em que naturalmente você tem dissídio, você tem os salários já começando a recompor parte do que a inflação pressionou a renda nos últimos 12 meses.
Então, esses fatores, o desemprego, né, uma outra variável importante, a hora que você olha a renda das famílias, já num patamar menor do que o que tinha no passado. Então, a gente vê aí um reflexo dessa melhora nesses indicadores econômicos, refletindo num resgate que está um pouquinho melhor agora em julho, agosto e setembro, também uma dinâmica de melhora, tá? Então a nossa captação líquida ela saiu do negativo e agora ela está no positivo. Tá? E isso ajuda a crescimento de reserva, né? No fim, explicando rapidamente aqui o negócio de previdência, ele é um negócio de gestão de ativos, tá? A principal linha de receita da previdência é a receita com taxa de gestão. E ela vai ser função da reserva, do quanto a reserva cresce. O crescimento da receita com taxa de gestão é função do crescimento da reserva. A gente deu um guidance no início do ano de crescer reserva da Brasil Prev de 9 a 13%. O primeiro semestre a gente ficou abaixo disso. E agora, com essa melhora na captação líquida, só com os 2 primeiros meses do segundo semestre, a gente já está de volta para essa range ou para esse intervalo das nossas projeções para 2022. Tá? Então, uma dinâmica aí que no terceiro trimestre ela vai ser muito positiva e a expectativa é que para o ano a gente consiga encerrar, né, dentro desse intervalo de crescimento de reserva, o que é muito importante para a formação de resultado de 2022, mas acaba inclusive pesando para 2023, né, uma vez que se eu tenho uma base de reservas maior, eu tenho uma receita em 2023 que ela tem de ser maior também. A gente tem esse carrego, né, que é um componente importante do resultado da companhia. E, assim, isso uma visão ali mais de curto prazo, tá? Mas para 2022, olhando assim a médio, a longo prazo, tá? É um mercado que tem uma oportunidade de expansão muito grande, né? Eu acho que nos últimos anos a previdência ela ganhou atenção, né, inclusive depois da reforma e com esse movimento de taxa de juros que foi a 2%, apesar de não ser uma taxa sustentável para o Brasil, infelizmente, né, mas é uma taxa de juros que foi muito baixa, fez com que as pessoas buscassem outras opções de investimento de longo prazo, inclusive. Mas ainda tem muita oportunidade para crescer. É um produto que, à medida que a educação financeira da população ela vai aumentando, e acho que a Suno exerce um papel importante nisso também, né? As pessoas elas vão se planejar mais para longo prazo. E aí, se você pega ali o melhor produto pensando para aposentadoria, para um investimento de 20, 30 anos, tá? Seria um fundo de previdência, tá? Ou um produto de previdência. Tem a possibilidade dos investidores fazerem seu próprio investimento, mas para terceirizar é isso, né? É a previdência. Então tem uma oportunidade de expansão muito grande na indústria como um todo e aumentando o bolo. Naturalmente a BB Seguridade é líder, tá? A gente tem mais de 28% de market share em reserva, mais de 35% em contribuição total, em entrada de recurso. Então a gente também é beneficiado por esse crescimento da indústria como um todo. Tá? Então é um segmento que tem muita oportunidade. É claro, nos últimos anos a competição aumentou também, né? Quando você acaba mudando o foco para alguma indústria, você tem muitos novos entrantes, tá? Mas a gente fez um trabalho muito importante aí nos últimos anos de aumentar a prateleira de produtos. Então, se a gente pega ali, comparado com 2018, 2019, a gente só vendia fundos de investimento da casa, né? Hoje a gente já vende uma série de fundos, acho que tem mais de 20 gestores terceiros fora, né, da Brasil Prev, que fazem a gestão desses recursos, que a gente vende fundo desses gestores terceiros. A gente mesmo lançou estratégias ali muito atrativas para o investidor, principalmente nesse momento em que ele está aumentando a educação financeira, tá? Que são os produtos carteira, que a gente chama, onde o investidor ele vai definir um perfil de risco.
Você tem 4 perfis de risco ali do investimento, tá? E ele não precisa ficar escolhendo qual fundo ele vai alocar, que é uma grande dificuldade que você tem na Previdência, né? Você falar, não, eu quero colocar um pouco aqui nesse fundo multimercado, um pouco nesse renda fixa, um pouco nesse fundo de investimento de ações. Se for um investidor que quer fazer essa gestão ativa, ótimo, a gente tem essa opção. Mas a gente também tem um produto que é muito fácil, que ele define ali o perfil de risco, e a própria Brasilprev ela vai fazer a alocação baseada nesse perfil de risco e capturando as melhores oportunidades que possa ter ali no mercado. Tá? Então, um produto que ele foi muito bem sucedido desde que a gente lançou e que é o carro-chefe hoje da Brasilprev. E complementado por essas outras estratégias próprias e de terceiros, né, para que o investidor possa fazer a gestão ativa, se ele quiser, tá? Mas não tem essa necessidade, e acho que isso que é importante. Então, acho que assim, um segmento que tem muito a crescer ainda, tá? E a Brasilprev acho que tem defendido muito bem o seu market share, está reduzindo, mas em um ritmo muito lento, o que é importante, tá? Ótimo, interessante. Então a gente tem duas grandes vias de crescimento, né? O agronegócio, que ele cresce por si só, e aí a companhia líder também no segmento de agronegócio acaba por ganhar com o crescimento das fatias do bolo, e também a questão de previdência complementar, a companhia, por ter uma participação expressiva dentro desse segmento, também acaba por ganhar com o bolo crescendo, e esse bolo deve crescer muito. Né? À medida que a educação financeira permeie por todas as camadas da sociedade, a BB Seguridade, ela consegue ter mais clientes ainda potenciais, né? É isso. E aí, derivando disso, a gente tem melhora dos resultados, e com melhora dos resultados, possivelmente a gente tem mais dividendos para os seus acionistas. E dividendos é uma coisa que o pessoal da Suno, assinante Suno, gosta muito. Então, queria pedir para você, se puder explicar um pouquinho sobre qual que é a política de dividendos da BB Seguridade, o que a gente pode esperar de dividendos vindos da empresa. Bom, no primeiro semestre a gente pagou 80% do lucro, tá, do primeiro semestre, que a gente voltou para um patamar que é o patamar histórico da empresa. Tá? Teve 2 anos ali de uma necessidade maior relacionada a tudo que aconteceu na pandemia, da gente reter um pouco mais de caixa, mas hoje a gente já voltou no primeiro semestre a um nível que a gente considera como normal. Tá? Ainda assim, no primeiro semestre, a gente acabou retendo um pouco mais de capital na Brasilprev e na Brasilseg. Tá? Na Brasilprev, numa estratégia ali, com esse movimento de abertura de curva que eu mencionei antes, tá? Algumas oportunidades de títulos ligados à inflação, NTNB no caso, de vencimento muito longo, para a gente fazer um casamento com o nosso passivo de planos de benefício definido. Tá? Então, nesses planos de benefício definido, que é coisa de 1% do total de ativos sob gestão da Brasilprev, é muito pequeno, mas a gente tem uma obrigação ali de pagar IGPM mais 6% para o cliente. Tá? IGPM é difícil achar, a gente tem algumas opções de hedge aí que a gente tem feito e aumentou essa cobertura em relação a casar o índice de inflação, mas na nossa visão o mais importante é casar essa taxa real, tá? E aí tinha algumas oportunidades ali de NTNB pagando 6,20, 6,30, principalmente no final do primeiro semestre e agora no início do segundo semestre. Então foi um momento em que a Brasilprev estava comprando muito desse título para ter esse casamento de ativo com passivo, que é uma obrigação das seguradoras. Tá? Então ela retém um pouco mais de capital. E a Brasilseg, até pensando ali numa contingência relacionada ao setor rural, situações envolvendo ali resseguro, que a gente optou por reter um pouco mais de capital para fazer frente a uma qualquer necessidade. Tá? Aqui a gente tem visto aí que esse risco ele tem diminuído um pouco agora no segundo semestre. Então a gente distribuiu 80% no primeiro semestre, retendo capital.
Tá? Logo, a expectativa é que agora esses riscos se dissipando, né, e essa questão da Brasilprev, a curva voltando a fechar, a gente tenha uma liberação de recurso no segundo semestre até potencialmente maior do que o que foi no primeiro semestre. Tá? Teria condições hoje de fazer isso. A decisão ela só é tomada no final do ano, tá, pelo Conselho de Administração, mas pode acontecer, tá? A menos que se identifique, chegue no final do ano, a gente veja que pode ter alguma situação que requeira uma retenção maior de capital. Senão, a tendência é que o segundo semestre tenha um payout maior e que no ano o payout fique até um pouco maior do que essa média histórica. Tá? E o interessante é que a companhia ela consegue crescer retendo pouco, né? Porque acontece que quando a gente tem um payout de 80% para o público, significa que de todo o lucro, a companhia está distribuindo 80% dele, fica com 20%. E mesmo retendo, e aí quando a gente olha grande parte das empresas da Bolsa, né? Comumente a gente olha bancos, entre outras empresas, que em geral retém uns 25 a 45, 50%, e o restante distribui. A BB Seguridade não, ela consegue distribuir muito e por isso que ela é uma ótima pagadora de dividendos. Sim. E além disso consegue crescer, né? Poderia comentar um pouco sobre essa dinâmica? Como que a companhia consegue pagar grandes proventos e mesmo assim crescer? Em primeiro lugar, a gente tem um modelo de negócios que ele é, né, pouco intenso em requerimento de capital, principalmente se compara, como você mencionou, com bancos. Tá? As seguradoras elas têm que cumprir requerimentos de capital da SUSEP, mas a necessidade é menor do que para bancos nas seguradoras. Tá? Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, na BB Corretora, como eu mencionei antes, né? Hoje ela tem uma estrutura muito enxuta em que ela usa muito da força de vendas do Banco do Brasil. Então ela tem um capital muito baixo e gera um lucro alto, então um caixa muito alto. Tá? Distribui praticamente 100% do resultado dela. E então, do ponto de vista de capital, né, a gente tem um nível de capital, uma necessidade de reter recurso que é baixo, tá? Mesmo para sustentar um crescimento que vem de uma base do Banco do Brasil pouco penetrada, o setor como um todo, em relação à economia total, também ainda com uma baixa penetração, com uma oportunidade aí de crescimento. Então, eu acho que é um misto disso, um capital requerido que no geral ele é baixo, tá? Comparado com outras instituições que precisam constantemente investir na operação, tá? Não é hoje o nosso caso. E ainda assim, tá reforçando um ponto que acho que eu não falei tanto no detalhe, tá? A gente está nesse movimento de transformação de tecnologia, transformação digital da empresa, tá? Até para a gente conseguir diversificar canal, conseguir ter uma atuação mais ativa, principalmente na BB Corretora, tá? E adicionar de fato valor nessa distribuição. Se a gente compara com o ano passado, no passado a gente investiu 330 milhões mais ou menos nessas iniciativas. Esse ano a gente deve quase dobrar esse volume para que a gente chegue no final do ano já com uma arquitetura de tecnologia da informação totalmente transformada em todas as empresas ali do conglomerado, todos os produtos estando aptos para distribuir em qualquer canal, plugar em qualquer outro parceiro que possa distribuir os nossos produtos. Tá? Então, não é que a gente não invista na operação, a gente investe, só que a gente gera muito caixa, com uma necessidade de capital regulatório relativamente baixa, se comparado com outras instituições financeiras, e capturando oportunidades de crescimento que ainda existem dentro de casa, e agora a gente está explorando mais fora de casa, né? Fora de casa que eu digo fora do canal de vendas do controlador. Então acho que é um mix desses pontos que faz com que a BB Seguridade pague altos proventos e ainda assim gere alto crescimento.
Ótimo. Trocando um pouco a lente, queria entrar numa outra pauta que tem sido foco de discussão recentemente, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, que é a questão da escalada grande das taxas de juros, né? O que acaba por impactar a atividade econômica, acaba por impactar diversos segmentos econômicos. Poderia comentar um pouco sobre como é que é a dinâmica da empresa com a taxa de juros, como que a taxa de juros impacta os negócios da BB Seguridade? Sim, de forma qualitativa, tá? A gente é uma instituição financeira, então taxa de juros, principalmente no curto prazo, ela tende a ter um reflexo bem positivo para o resultado financeiro, tá? Aquele dado, aquele slide que eu coloquei antes, ele mostra muito isso, né? O resultado financeiro ali dividindo essa variação de lucro que a gente teve no primeiro semestre. Para vocês terem uma ideia, retomando um pouquinho aqui os últimos 5 anos, se você pega o lucro da empresa, ele ficou praticamente estável ali, orbitando os 4 bilhões de reais durante os 5 anos. Tá? Se você quebra esse lucro nos dois componentes, resultado operacional e resultado financeiro, você vê que ele não ficou estável em função de um resultado operacional ruim. A gente cresceu 6, 7% em média nos últimos 5 anos o nosso resultado operacional, mesmo tendo 2 anos de recessão no início desse período, né, e depois 2 anos de pandemia, que impactam na veia o resultado operacional. Tá? Então a gente continuou crescendo 6, 7% ao ano. Só que o financeiro, em função da redução da taxa de juros, ele veio consumindo, né, todo esse crescimento do resultado operacional. Né? E caiu em média ali 30% ao ano nesses últimos 5 anos. Por quê? O movimento de redução da taxa Selic. Tá? É claro, né? É importante frisar, a gente teve 2 anos de pandemia que jogaram a taxa Selic para 2%. 2% não é uma taxa sustentável para o Brasil. Tá? É muito importante lembrar isso. Então quer dizer que agora, se chegar um momento em que o Banco Central começar a reduzir Selic, a BB Seguridade vai voltar a estagnar o lucro. Não, porque uma taxa normal não é 2 no Brasil. Tá? Então acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem que reforçar. Então, assim, o resultado financeiro ele tem uma importância muito grande para a composição do lucro. Tá? Historicamente, ele é ali 20, 25% do lucro da BB Seguridade. Ano passado, ele foi coisa de 5%, se eu não me engano. Ele, se pegar em valores, né, financeiros, deu 110 milhões de resultado financeiro já líquido de impostos no ano passado. Esse ano, só no primeiro semestre, a gente já fez 500 milhões. Então, é reflexo dessa alta na taxa Selic. Tá? A gente é uma seguradora que a gente é muito conservador no lado da gestão do caixa, tá? A gestão do caixa que está relacionado às reservas, né, de seguro, previdência, etc. Então, o nosso foco ali é sempre gerar lucro no resultado operacional, tá? Que acho que é o que é mais sustentável para a formação de resultado de longo prazo da empresa. Tá? Então, o nosso foco é esse, tanto que a gente cresceu 6, 7% em média o resultado operacional nos últimos 5 anos, mesmo em momentos ali bem difíceis para o país. Tá? Então, se você me perguntar o que você prefere, né, ganhar no resultado financeiro ou no operacional, ou seja, ter uma taxa Selic muito alta em detrimento de uma atividade econômica um pouco mais fraca, eu prefiro ter uma atividade econômica mais forte, uma taxa de juros mais baixa, o que naturalmente vai significar uma inflação sob controle. Né? E aí a indústria é o cenário necessário para que a indústria de seguros, de previdência, ela expanda, aumente o tamanho da pizza, e aí a gente consegue, e estamos bem posicionados para capturar essa oportunidade. Tá?
Então, mas é inegável, tá? A gente tem um modelo de negócio que ele até é resiliente por isso, né? A gente, de repente, num ano em que a atividade econômica não está tão boa, é possível que a taxa de juros esteja mais elevada, a gente ganhe mais dinheiro no resultado financeiro. No outro ano, se a atividade econômica voltar a melhorar, a taxa de juros tiver um pouquinho mais baixa, a gente tende a ganhar no resultado operacional, tá? E até dando um pouquinho mais de detalhe aqui em relação a essa resiliência do resultado operacional e do lucro como um todo, 75% do nosso resultado ele já está relacionado a vendas que foram feitas no passado, porque a gente tem um modelo de diferimento de prêmios emitidos na seguradora e de comissão na corretora, que o que eu vendo hoje eu vou reconhecer no resultado da companhia durante um tempo, tá? Ali no mínimo um ano, mas tem produtos que são um pouco mais longos do que isso. Então 75% do meu resultado ele já está contratado no passado, tá? Então se eu estou crescendo 28,5 prêmio emitido esse ano, eu estou crescendo reserva um pouco mais de 9%, isso vai virar resultado mais para frente, tá? E ajuda a absorver eventuais choques na atividade econômica, tá? Então é uma característica importante que traz uma resiliência ali para o resultado da empresa a médio e a médio prazo principalmente, né? Para evitar esses momentos cíclicos que acontecem. Tá? Acho que é bem interessante essa dinâmica. Até tem uma, na apresentação de vocês, institucional, até recomendo a todos que entrem no site da RI da BB Seguridade, deem uma olhada no material, é extremamente educativo. Tem lá uma imagem de um pêndulo, né? Que em momentos de Isso. alta de juros a gente tem um resultado financeiro muito forte, em momentos de baixa de taxa de juros a gente tem um resultado operacional muito forte, né? Isso. E isso traz muita segurança e muita resiliência para o modelo de negócio, eu concordo plenamente. E aí, para finalizar, Felipe, eu queria escutar um pouco de você sobre como você enxerga a BB Seguridade para os próximos anos. A gente já falou bastante em inovação, vocês têm investido muito em inovação, muito em tecnologia. Queria saber quais são as principais avenidas de crescimento. Eu tenho aí, a minha opinião é que a gente já falou algumas delas. E quais são as principais dificuldades a serem enfrentadas? Sim, sim. Eu acho que assim, a gente tem ali uma força de distribuição, um canal de vendas que é muito importante, que é do Banco do Brasil, tá? E que ainda ele tem uma oportunidade de expansão da distribuição dentro desse próprio canal muito forte, tá? É lógico, tem o nosso papel aqui de fato adicionar mais valor nessa distribuição na nossa BB Corretora, é por isso que a gente está fazendo esses investimentos em TI. A BB Corretora ela tem uma equipe própria de dados, de ciência de dados, para gerar modelos de propensão e de oferta cada vez mais assertivos. A gente tem times para cuidar do relacionamento com o cliente, melhorar o relacionamento com o cliente na BB Corretora e também tem nas outras empresas. Tá? Então a gente tem o nosso dever de casa para expandir, mas o fato é que tem uma oportunidade grande. Se a gente olha a nossa própria base de clientes, tá? Só um terço dela eu diria que tem mais de um produto. Então a gente tem oportunidades ali de venda cruzada, tá? O cliente tem um produto, ele poderia ter o outro também, por que ele não tem? Melhorar essa oferta, que é algo que nos dá uma oportunidade de continuar crescendo significativamente aí a médio e longo prazo. Tá? É claro que tem esse desafio, como você melhora a oferta, adiciona mais valor, vender via digital é algo que é importante, tá? O próprio digital do Banco do Brasil, a gente ter as nossas próprias iniciativas de vender em digital, seja um canal nosso, seja um canal de um parceiro, tá? Uma importante, vamos dizer assim, um importante canal para que a gente consiga crescer também na base da pirâmide.
tá? Porque a força de venda física, né, ela acaba sendo muito cara para distribuir. Então, para que a gente tenha produtos mais adequados, digamos que para a base da pirâmide ali de clientes do banco, a gente também precisa acertar a venda no digital e isso não é fácil e não é fácil para ninguém, tá? Todas essas barreiras relacionadas à educação financeira, à cultura do seguro no Brasil, acabam limitando qualquer iniciativa de crescimento de vendas em canais digitais. A gente tem conseguido, se pega ano contra ano, a gente está crescendo ali uns 15, 17% crescimento de número de produtos vendidos em canais digitais, né? 100% o cliente buscando o produto e fazendo toda a jornada no digital sem precisar de uma interação com algum humano fazendo a venda. Mas ainda assim é algo que é um desafio para nós e para toda a indústria e para qualquer entrante que queira fazer isso no Brasil. Tá? E acho que o outro desafio, que aí é olhando a mais longo prazo ainda, tá? Eu expliquei no início que a gente tem uma cadeia de contratos, né? São contratos que eles começam a expirar ali 2031, 32, 33, e que a gente está fazendo um trabalho agora. A nossa estratégia de longo prazo é pensando nesse momento que a BB Seguridade ela seja uma empresa um pouco menos dependente só do Banco do Brasil. Tá? A gente não acha que vai ter uma disrupção grande ali e a gente não consiga renovar, a gente tem confiança de que vai renovar o contrato com o banco, que o canal do banco vai continuar sendo importante, mas a gente tem que fazer esse trabalho também de reduzir um pouco essa dependência. Tá? E também a dependência das próprias empresas que a gente tem investimento, que hoje tem uma participação muito grande das vendas ali do BB Corretora, indiretamente do banco, elas também terem canais parceiros. Tá? Para que a gente chegue no momento de rediscutir contratos, renovações, etc., numa situação melhor de negociação, a partir do momento que de fato a BB Seguridade, né, BB Corretora e as empresas que também estão abaixo da BB Seguros, elas adicionem valor nessa distribuição, nesse movimento. Acho que a gente está no caminho certo. Tá? Alguns indicadores eles mostram que a gente tem evoluído. Esse volume de investimento que eu comentei esse ano, todos os principais produtos já estarão aptos para vender fora do canal banco. A gente tem a nossa força comercial prospectando outras oportunidades de parceria. A expectativa é que a gente já chegue no final de 2022 com um volume mais expressivo de prêmios gerados em modelos de negócio, modelos de distribuição que não são só a venda via agência ou via gerente no Banco do Brasil. O digital que eu comentei está aumentando, acaba sendo diluído pela força de vendas física, né, das agências, mas ele tem crescido ano contra ano. Então, eu acho que a gente está no caminho certo para atingir esses objetivos de longo prazo, tá? E mantendo ali um crescimento bom a médio prazo e aí vindo muito dessas oportunidades que tem no canal do BB. Ótimo, então queria te agradecer, Felipe, em nome de todos os assinantes Uno, pelo papo, acho que foi bastante proveitoso, conseguiu ilustrar bastante bem sobre o que é BB Seguridade, quais são os drivers dela, quais são as dificuldades e o que tem norteado esses ótimos resultados e também mostrar que esses resultados, eles não são não recorrentes, eles são fruto de um trabalho que a companhia tem desempenhado nos últimos 5 anos, pelo menos, né? Então, queria deixar aqui aberto para suas considerações finais. Acho que é isso, fazer uma correção, né? Nos últimos 5 anos, são quase 10 anos, né? Eu acho que a empresa tem um histórico de entrega de resultados crescentes em momentos difíceis, mostrando uma resiliência e comprovando essa resiliência do modelo de negócios e distribuindo dividendos, né? Que eu acho que é algo relevante também para o investidor, principalmente aqui da casa. Então, a mensagem é essa, agradecer a participação, o interesse de todos, agradecer novamente aí o convite da Suno e espero que a gente tenha conseguido elucidar aí os principais pontos que possam existir.
Ótimo. Então, eu queria agradecer mais uma vez a BB Seguridade. Se você ficou com qualquer dúvida, feedback, deixe nos comentários, tá bem? Forte abraço a todos e até o próximo Encontro da RN.